Bem, pessoal, então vamos começar. Hoje a gente vai começar na prática o que a gente aprendeu na teoria até agora. Então, é muito importante que vocês participem, nesse processo, que na verdade é um aprendizado constante, é um letramento, um treinamento, e a gente só melhora com o tempo e o exercício, né? Então, o essencial nessa aula e nas próximas é que vocês participem durante a análise, durante as perguntas, etc., né? A intenção, quando a gente montou esse curso, é que vocês sejam capazes, depois de terminar, de ler qualquer texto literário e conseguir fazer as identificações, as relações necessárias, conseguir captar as categorias narrativas e relacioná-las com contexto histórico, contexto social. E a minha intenção, agora no começo da aula, é ir guiando vocês, né, introduzindo as necessidades teóricas, categóricas, mas vai ser junto com a análise, tá? Antes da gente começar, eu queria perguntar se vocês deram uma olhada nos diagramas do guia que mandei ontem, se vocês gostaram, se entenderam ou está muito confuso. É importante que os comentários de vocês, porque eu estou nessa fase, nesse projeto agora, e eu estou na fase inicial de montar esse guia didático, com orientação da Maria Elisa Sevasco, que é minha orientadora, e eu quero ir melhorando. Então, se vocês puderem, deixa eu ver aqui no chat, se vocês quiserem participar com o microfone e também falar, fiquem à vontade, tá? Eu gostei, mas ficou meio confuso. Um documento didático federal, achei muito útil. Então, eu quero ir melhorando. Então, se vocês tiverem, depois se quiserem me escrever, especificamente falando, né? Olha, eu achei isso um pouco confuso, você poderia explicar melhor? Porque daí eu consigo reformular com o tempo e deixando mais acessível. Então, agora eu vou mostrar, para vocês, o nosso percurso. Vocês vão ver que os tópicos, eles não estão isolados. É uma sequência de etapas, né, que são as pressões interpretativas. Então, vamos retomar rapidinho o que a gente aprendeu nas aulas de história, né, de teoria do close reading, e como ele foi refuncionalizado e para virar um método, né, importante dentro da crítica literária, materialista. Daí depois a gente vai entrar no ponto, vocês vão perceber que a gente vai fazer os quatro movimentos, né, do Antônio Cândido, que é a paráfrase do conto, o comentário, a análise, a interpretação, e ao mesmo tempo, a minha intenção não é descolar as categorias narrativas e a análise. Meu intuito, meu objetivo é que vocês aprendam a analisar as categorias narrativas junto com o processo do close reading do Antônio Cândido. Não só do Antônio Cândido, né? Do Raymond Williams, Frederick Jameson, etc., né? Todos eles têm um papel na análise literária, né? Além da teoria. Aí, o objetivo final dessa aula é que a gente faça juntos uma leitura cerrada do trecho inicial e a gente vai testar se a parte, né, eu selecionei a parte, que é o primeiro parágrafo do conto, se essa parte realmente consegue revelar o todo do conto e o todo da sociedade. Então, pelo que vocês viram nas aulas teóricas e o que vocês sabiam sobre o close reading, vocês conseguem definir esse método de um modo geral como? O que que ele traz de interessante para vocês até agora? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu achei bastante interessante. Eu confesso que eu não conhecia, né, o Close Reading. Eu estou na metade do curso de letras agora. Talvez a gente chegue lá um pouquinho depois ou na pós-graduação, não sei. Mas atualmente eu estou estudando bastante análise de discurso de matriz francesa, né, Pechetiana, que é marxista, materialista, e tem uma proximidade muito grande com a análise de discurso, né, o close reading, porque analisa no texto as próprias condições históricas,
né, pelas quais o texto ele revela as suas contradições, né, das lutas de classes, né, e que, sobretudo em Machado de Assis, né, que ele sempre, de modo geral, ele manifesta em seus textos as contradições, os antagonismos da sociedade. Acho que teve uma pequena interferência. Sim, Eu sim, é confesso a Viviane, que. eu acho. E então, aí, só para terminar meu raciocínio, então eu achei bastante interessante sobre esse viés materialista, marxista mesmo, né, de compreender o texto na sua materialidade, na sua historicidade, né, levando em conta a sua contradição, né, e o seu antagonismo e a luta de classe subjacente a ele, né, a esse texto. E o que me chamou muita atenção também foi a enunciação final do personagem principal, do Candin, que diz que, como é que ele diz, que alguns bebês nascem, outros morrem, né? E que me parece ali um pré-construído, em que nós chamamos na análise do discurso. Deixa eu ver bem aqui a frase que ele enuncia no final. É como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma sobre as crianças que vingam, né? Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Eu acho que essa anunciação também, ela retoma muito esse pré-construído em que o sujeito ali está determinado por uma situação de que quem, se ele vai lutar, ele lutando pelo próprio filho, na verdade ele faz uma pessoa escravizada ser abortada. E ali com aquela enunciação ele se redime de qualquer culpa, digamos assim, né? Então essa Exato. responsabilidade desse personagem. Então eu achei isso muito interessante. E o Machado de Assis, ele realmente ele é fantástico. E há muito que se pensar a respeito desse texto, creio eu, através desse método. Então essa é Marcos, uma impressão geral que eu tenho do método e estou achando bastante interessante realmente. legal. Vamos segurar um pouquinho, que a gente já está dando spoilers dos outros momentos da aula. O Marco já fez uma ótima paráfrase, né, do ponto, identificou vários momentos, chaves, né? Mas vamos antes, passar rapidinho pelas mudanças que o close reading teve no século XX e XXI. Como vocês viram, o método ele nunca foi estático, né? Desde o começo, ele foi se modificando de acordo com as necessidades de certos grupos que viam que a análise literária demandava abordagens diferentes a depender do contexto ideológico, social. Então, o close reading que a gente pratica agora não tem nada a ver com o close reading que era tratado como um verdadeiro artesanato, né, nos anos 40. Então, ele é um resultado, hoje em dia, do embate entre a própria forma artística e a história. O problema, né, o Raymond Williams identificou desde o começo é que a leitura evoluiu de uma heresia da paráfrase, né, que ele fala, o neoclassicismo, na verdade, fala, né, para a revolução, a revelação de outros sentidos do texto, né? Alguns dizem que são traumas ocultos, que são raça, classe, gênero, as pessoas começaram a ver a necessidade de tratar essas coisas, essas categorias, de uma forma mais aprofundada. E aí também a gente teve, né, no começo do século XX, a virada linguística do Saussure, que ensinou que a linguagem, ela organiza a realidade, mas que a politização do método, a politização do uso da linguagem, mostra que a organização é pautada por redes de poder, por ideologias, conflitos, e que tudo isso converge para a formação de uma totalidade, que todas essas coisas estão relacionadas umas com as outras, e que é a própria vida, a própria realidade concreta, né? Já nos últimos anos, a gente teve um grande embate do close reading com algumas vertentes pós-modernas de certos grupos que pedem uma abordagem de catalogação das obras literárias, né, que é o distant reading, e que tenta se desfazer, né, do desafio que é ler e entender um texto, né, um texto literário. Ou o surface reading, que acredita que o texto literário não diz
nada além do que já está ali dado, né? Então a gente não precisa pensar, a gente não precisa fazer conexões. É aquilo ali, você leu. Tem uma frase da. Ah, esqueci o nome dela. É a Susan Best, Susan Marcus, que fez o. Acho que tá aqui embaixo, né, nas referências. Sharon Marcus, que ela falou assim, que deixa. Ela usou o exemplo fantasma. Porque a gente tem que. Ela fala assim, por que a gente tem que perguntar do que o fantasma é feito, o que é esse fantasma? Deixa ele ser um fantasma. Então, a abordagem dela em relação à análise literária, e que na verdade vocês podem até ficar chocados agora, mas é a grande abordagem nas grandes universidades do mundo, principalmente nos Estados Unidos. É um retrocesso, né? Eu acho que é um retrocesso você voltar a simplesmente olhar o objeto estético, o artefato cultural, por ele mesmo, né? Ele não demanda, de acordo com eles, nenhum impulso interpretativo. Ou seja, é uma forma deles se tornarem cômodos, né? Acomodados com o que está acontecendo, e a arte não serve para nada, então. De modo geral, a linguística e os estudos literários mostraram que a linguagem ela reflete o mundo, mas à sua maneira, e que vai muito além disso. Ela organiza o mundo, ela organiza inclusive quem ganha e quem perde, né? As obras de arte, elas de certa forma, né, na forma delas, elas organizam o discurso histórico, né, o que acontece, quem ganha, quem perde, que é o que está no conto do Machado, né, e que existe o senhorio, que não está presente na narrativa, o senhor de escravos, de modo direto, mas ele aparece, e a dicotomia, né, entre o caçador e a presa, que é o Cândido Neves, e a Arminda. Para a gente conseguir entender melhor essa organização da virada materialista do close reading, a gente precisa descer um pouco no nível do átomo, assim, digamos, que é a própria linguagem, o signo. Então, vocês viram que nas aulas teóricas, o método passou por um processo de refuncionalização ao longo do tempo, e o Raymond Williams, lá na década de 50 já começou a demonstrar que a literatura não é um receptáculo de ideias, não é um simulacro de coisas que vão ser depositadas ali de um modo aleatório, mas é uma atividade material e social concreta. A linguagem é a nossa mediação com o mundo. Nós compartilhamos significados uns com os outros o tempo todo. Então, esse significado são sociais, não tem como escapar do que é social e do que é histórico. Todo signo é um objeto histórico. Então, quando esses significados são juntados, trabalhados para se tornarem, por exemplo, uma poesia, um conto, é inevitável que objetos, que a gente chama de arte, seja também algo social e histórico. O problema que vocês podem ver aí no slide, que o Williams identificou, foi o isolamento. O primeiro problema que ele começou a ver ali na análise literária que estava hegemônica no tempo dele, nos anos 50, é que o formalismo, né, tradicional trata o signo como algo extremamente psíquico, como se a linguagem e os significados fossem algo inteiramente da nossa consciência, e não algo que é mediado pela consciência, mediado pela realidade material, pela sociedade, pelos hábitos, pela cultura. Então, o Raymond Williams, ele propõe a consciência prática, ou seja, a criação de significados é um meio de produção. Então, é um meio de produção, é um trabalho que consome energia e ele transforma a matéria-prima da língua. Então, ele faz essa analogia, né, da matéria-prima como algo da natureza, como algo do trabalho, e a linguagem, né, a linguagem, ela é a matéria-prima principal dentro de um texto. Sendo assim, quando a gente investiga o ritmo, a sintaxe,
O campo semântico de um texto não é uma tarefa que a gente faz à toa, né? É investigar como as contradições sociais se manifestam no texto, por causa dessa relação de que os significados, eles já são prontamente sociais, eles já são formados, eles já estão sedimentados de história. Sabendo disso, a gente pode questionar, se a linguagem não é um espelho da realidade imediato ou um espelho imediato da consciência, vocês acham que aquela barbárie que acontece no conto do Machado vem de uma ideia que o Machado teve sobre a escravidão? Ou vocês acham que é, na verdade, um resultado inevitável, né, para ele, da própria fatura material, do trabalho de elaboração que ele faz da linguagem, né? Vocês conseguem perceber essa relação? O que vocês acham? Eu acho que são muito claras as relações de produção envolvidas na arquitetura textual da constituição do conto, né? Em que há o marido, a mulher, o chefe, digamos assim, né? Hoje, modernamente, o que manda, a necessidade do personagem principal também em busca de dinheiro, mesmo de forma bárbara, e essas relações são muito claras, e essas relações de produção que determinam, né, o significante da palavra, não o significado, mas aquilo que enquanto palavra pode ser não transparente, mas ser opacizada através dessas relações de produção, porque para cada um a palavra tem um sentido diverso, para cada classe social a palavra angaria um outro sentido que não o mesmo do todo. Mas Machado de Assis ele consegue opacizar essas relações entre os vocábulos e os termos, mostrando que para cada um tem um sentido diverso dentro daquela luta empreendida para salvar ou não uma criança. Sim, exatamente. Mas tudo isso que a gente viu com o Raymond Williams, a história do close reading, a gente percebe que a teoria literária, ela nasce no centro do capitalismo, né, na Europa. E será que ela serve para explicar o Brasil escravocrata do que o Machado escreve? Ou é uma cópia mal feita da, das formas literárias que circulavam na Europa? Foi isso que os críticos brasileiros, né, os nossos grandes críticos brasileiros trataram, né, desse assunto. E mostraram que, na verdade, essa cópia é um instrumento que revela a barbárie mundial. Então, quando o Machado elabora os textos dele, com inspiração claramente nos romances ingleses, principalmente, franceses, ele faz umas certas modificações técnicas que precisam ser feitas, né, para dar conta dos problemas do Brasil, que os problemas que o Brasil passava não eram os mesmos que a Europa estava passando naquele momento. Então, aqui eu separei umas paráfrases para mostrar para vocês que, para o Antônio Cândido e para o Roberto Schwartz, o social, ele não é a moldura do quadro, ele é a própria tinta e as pinceladas da pintura. Então, antes da virada materialista, existia uma grande dicotomia entre a análise interna e a análise externa. Ou as pessoas focavam inteiramente na linguagem, ou as pessoas faziam sociologia da literatura, né? Que é identificar apenas as relações daquele texto com o contexto social. Então, a estrutura literária, os nossos críticos brasileiros, né, desde o começo, Antônio Cândido há muitos anos, anos 50 também, 60, já internalizava, já pensava na internalização que a estrutura literária faz dos ritmos sociais, das mudanças na sociedade, que eles viram princípios estéticos, e, inclusive, né, que eu coloquei ali o conceito de ideias fora do lugar, do Roberto, esse conceito que ele criou através da leitura imanente que ele fez da obra do Machado, que as ideias estão fora do lugar no Brasil.
existe um desajuste muito grande entre o liberalismo moderno, que reinava na Europa, e a escravidão no Brasil. Então, ele mostra que a modernização se realiza através da reiteração do atraso, né? A modernização no Brasil se realiza quando o atraso se repete. Então, se a elite brasileira usava ideias liberais para justificar a posse de escravos, o narrador do Machado, né, desse próprio ponto que a gente vai trabalhar agora, ele usava a civilidade, né, da língua, ele usa uma linguagem muito rebuscada, fria, calculista, distanciada, que para narrar o quê? Desde o começo, desde o primeiro parágrafo, a tortura. Então, ele encontra nessa técnica literária um ponto crucial para poder distinguir o atraso que o Brasil está diante das mudanças que estavam acontecendo na Europa. O Pedro falou que as raízes do Brasil, da Holanda, toca muito nisso, do atraso brasileiro tratado com modernidade. Sim, esse livro é fundamental, né? A gente que é das letras, quando a gente começa as matérias obrigatórias de literatura brasileira, a gente lê alguns trechos, né, do Raízes do Brasil, para a gente poder entender melhor as conexões. Agora, eu vou falar um pouquinho do que os dois, né, o Antônio Cândido e o Schwartz, chamam de formalismo dialético. Então, a gente chega na premissa básica de que a crítica materialista, o mote, né, principal é esse: a forma literária é o conteúdo social sedimentado ali. Cada solução, cada invenção técnica do artista, não importa qual, pode ser um escultor, pode ser um pintor, é uma forma que ele tá angariando ali, né, elaborando, para poder lidar com o que ocorre objetivamente, porque ele está situado no mundo, ele tem as próprias lutas com a sociedade, ele tem a subjetividade dele, mas os dados concretos, né, a realidade material, tá ali, né? Ele está vivendo. Então não tem como ele escapar disso e criar algo que não existe. O grande problema que a crítica materialista encontrou está na ilusão de que o progresso tecnológico apaga o atraso social. Não é isso que acontece, né? Existe uma relação dentro das vanguardas, né, estéticas e o atraso social no Brasil, né? Mário de Andrade, eu acho que vocês vão ver a poesia dele um pouco depois, não sei. A montagem que o Machado faz para lidar com a matéria brasileira é muito significativa, mas o modernismo, ele não dá, ele dá uma continuidade, talvez, ao realismo do Machado por uma outra chave, né? Porque ambos querem. O Machado estava situado no período da escravidão e depois da abolição. Mas a modernidade, né, o modernismo brasileiro, depois ele começou a dar conta de que essas estruturas da sociedade, essas estruturas arcaicas, elas se mantinham. Então, eles acabaram inventando, né, outros métodos, outras técnicas para poder lidar com isso. Então, quando a gente analisa qualquer categoria narrativa, foco narrativo, a técnica, se a gente quer se aprofundar mais em como é, essa categoria é produzida pelo escritor, a gente chega na análise das categorias sociais, históricas, econômicas, a luta de classes, como o Marx citou, ou a relação, né, como está no conto do Machado, do senhor e do escravo. Agora, eu vou falar com vocês sobre as categorias que, rapidinho, né, só para a gente lembrar as mais importantes, para a gente ter um vocabulário. Se vocês tivessem, antes da gente entrar nas categorias, assim, se vocês se pedissem para vocês imaginar um evento caótico na vida, assim, que aconteceu um acidente de bicicleta, nada sério, caiu de bicicleta e se ralou a perna toda. Como vocês transformariam, assim, esse evento absurdo, caótico, num texto que faça sentido
para um leitor? O que que vocês acham, assim, que precisa ser feito para um evento desse tipo? Uma coisa absurda, ou qualquer coisa comum que acontece na nossa vida, o que que a gente precisa, o que é necessário para criar sentido? A Isabel respondeu que precisa dizer quem foi, quando e onde. E como também, a Gabriela complementa. Eu Caio caí de diz, bicicleta, definir. oi? As coincidências. Eu caí de bicicleta recentemente, fiquei com o cotovelo todo esgualepado, em carne viva até. Meu primeiro grito foi: paga-se IPTU para quê? Porque aqui, não sei se vocês sabem, aqui em Porto Alegre a gente paga IPTU para nada, não sei como é que está em São Paulo, né? Ainda mais com esse governo aí, desse governador de vocês aí, eu sei que a situação tá brava. Mas aqui não está muito diferente. A primeira coisa que eu falei foi: paga-se IPTU para quê? Porque as calçadas estão assim, olha, no estado de miséria. Olha, o Marcos já dá para fazer um close reading da narrativa do Marcos, né? Porque o enredo é esse: ele caiu, machucou o braço, ficou ralado, e automaticamente ele faz um comentário sócio-histórico, né? Das condições. Ele fala do espaço, que ele caiu, né? Caiu na rua, se machucou. Daí ele reclama do pavimento, da pavimentação da rua. A Sim, pavimentação da rua está relacionada com a economia, com a política. Então, quando a gente vê, quando a gente começa a aplicar em um método assim de leitura mesmo básico assim, a gente já começa a identificar categorias, né? O nosso pensamento é automático, né? Na identificação, na catalogação. Faz parte do que é homogêneo na sociedade, né? Há muito tempo. É uma coisa que a gente não perde. O que estão falando aqui? Ultimamente, meio sem subjetividade. Eu posso ler para você, amigo, Pode ler. da onde eu parei, né? Daí o Caio disse: definir os agentes, tempo, espaço e eventos. Pedro diz: acho que focar nos acontecimentos primeiro e depois nas sensações que causam em quem vê, passou. Se for amigo, até em tom cômico. O Arthur pergunta: por qual motivo precisa fazer sentido para o leitor? A Jaqueline diz: eu já escrevi uma crônica a partir de um estranhamento, uma criança gritando: cuida da sua vida. Isabel: é uma experiência individual que cristaliza, de certa forma, uma experiência sociohistórica. E o Marcos diz: ultimamente estou assim, meio sem subjetividade. Estamos todos cooptados já, né? O que que é subjetividade hoje em dia, né? Eu gostei da pergunta do Arthur, porque precisa fazer sentido para o leitor. Daí a gente lembra do que a gente acabou de falar sobre a linguagem, né? Os significados. Tudo que a gente pronuncia, tudo que a gente enuncia, não é aleatório. A gente quer transmitir ideias, a gente quer transmitir sentimentos, a gente quer transmitir argumentos. Então, quando a gente fala ou quando a gente escreve, existe vários níveis, né? Uma elencação um encadeamento, né? Que precisa fazer sentido. Faz parte da nossa humanidade, assim, fazer sentido, buscar sentido para ser compreendido. Então, o leitor ele só vai fazer sentido para ele se você conseguir encadear as coisas de um certo modo. Esse encadeamento, como a narrativa do estranhamento da. Quem falou do estranhamento? A Jaqueline, né? O estranhamento pode. O que que é o estranhamento dentro da literatura, né? É uma coisa muito bem vista por diversas vertentes. É quando esse encadeamento ele é quebrado. Quando você quebra uma coisa que você já espera que é natural, que você espera que seja natural, ela se torna estranha. E quando algo se torna estranho, a gente é levado a indagar, a questionar, entender por que isso é estranho. Então a gente tem os dois lados, né, de fazer sentido e a quebra de um sentido. Mas, até a quebra do sentido, tem um sentido. Ó, exatamente, o Pedro acabou de dar um exemplo do que eu acabei de falar, né? A Viagem à Semente do Carpenter tenta fazer sentido mesmo sendo uma narração totalmente fora de tempo regular. Isso, o Beck é um ótimo exemplo. Então, voltando aqui para as categorias, na vida real, os eventos são caóticos, são simultâneos, né? Causam revolta. Na literatura, eles precisam de uma ordem que produza sentido.
Mesmo que essa ordem seja fragmentada, estranha, ela está produzindo um sentido à sua própria maneira. Então, a gente tem cinco engrenagens principais para dar o sentido. O narrador, que é a instância de controle e autoridade sobre a informação, né, que está sendo dada. A personagem, que é um ser fictício, que deve manter uma linha de coerência, né? Para uma personagem fazer sentido para a gente, ela precisa, aos poucos, sendo acrescentados detalhes e que façam a gente crer que aquela personagem existe, mesmo sabendo que é uma criação da imaginação. O espaço também, ele não é um cenário, não é uma moldura, é algo produtivo, né? É social. Ninguém pode falar de um espaço que, mesmo na fantasia, na ficção científica, ninguém pode descrever um espaço a partir de algo completamente novo. A gente só consegue imaginar e criar a partir do que a gente já conhece. Mesmo que a gente dê um salto para o que é novo. Nós temos o tempo, né, também, que é a organização da duração na literatura e que confronta o lado subjetivo e a pressão material. Então, o tempo, ele passa diferente na literatura, porque se ele fosse passar exatamente como passa para a gente, um conto, esse conto do Machado, teria mais de 1.000 páginas, né? O enredo, por fim, ele é um sistema de leis e causalidade que sustenta a verossimilhança, né? Só que a gente tem que ter em mente que todas essas categorias, elas não estão isoladas. Não tem como elas fazerem sentido sozinhas. Então, existe uma totalidade que faz as categorias se juntarem. Não tem como a gente pensar numa personagem. Assim que a gente pensa numa personagem, automaticamente a gente pensa a essa personagem situada no espaço. Então, analisar a literatura é a gente tentar entender como todas essas peças, como essas categorias funcionam juntas, né? Para recodificar a realidade. Então, agora nós vamos começar a paráfrase, né? A primeira etapa do movimento crítico, do movimento analítico que o Antônio Cândido propõe. Então, eu vou pedir para vocês pensarem, né? Do que é, o que esse conto diz, quais perguntas vocês acham que devem ser feitas para o próprio texto. Pode falar, Caio. Eu? O Caio levantou a mão? Levantou. Ah, Ah, ele e o acha que Caio, ele tava com problema no microfone na última aula, eu acho que hoje de novo. pode digitar. O Marcos disse aqui no chat que para ele a pergunta é por que a passividade de Clara? A Natália disse que a primeira pergunta que ela pensa é quais vidas valem a pena? Como o texto, aí o Pedro disse como o texto utiliza espaço para figurar o panorama histórico carioca e brasileiro. O Caio disse que ele não conhecia o texto, mas gostou bastante, que achou que o Machado tira o leitor da passividade ao expor uma complexidade moral baseada no materialismo dialético. Legal. E essas primeiras perguntas que vocês fizeram, pela leitura do texto, vocês acham que o texto responde? Vocês conseguem extrair? Tiveram mais perguntas aqui. A Gabriela disse de que maneira o texto dá conta de problemáticas do seu tempo e espaço. E o Marcos, por que o Machado não se detém minuciosamente no sofrimento da escravizada que aborta e de sua luta anterior enquanto fugitiva? Eu acho que essa pergunta é uma das fundamentais. A gente vai chegar lá. O Pedro disse que ele acha que ele dá muita coisa para formular respostas, mas que o Machado não tenta abordar todos os lados. A Natália disse que ela acha que o texto sim dá conta porque mostra bem a questão racial escravocrata da época. Então, há uma objetificação do corpo ao não reconhecer o outro como um humano digno de direitos. Aí o Francisco diz que pai contra mãe, né, já se deduz uma luta, luta pela vida de ambos e de seus filhos. Todas essas perguntas, né, se a gente parar para pensar, esses comentários que tentam dar conta do que mais chamou a atenção no conto, estão todas conectadas, né? Complexidade moral, por que quem tem voz no conto é o Cândido e não a Arminda. Quando a gente faz essas perguntas, a gente acaba chegando em quê? Nas categorias narrativas. Então, para a gente começar, se vocês olharem agora para essas imagens aqui, vocês conseguem identificar o espaço? Vocês conseguem situar essas imagens junto com o texto? Só tô
Respondendo que sim, acho que tem relação, a Natália. Então Com a gente, certeza dá mais definição para o texto, Pedro. então se a gente usa imagem assim para pensar, a gente começa a perceber que na verdade o espaço que o Machado constrói no conto, ele é um discurso selecionado, né? Ele faz um discurso a partir de um espaço real. A Rua da Ajuda, a Rua da Guarda Velha, que eu coloquei aqui as duas no slide, elas existem. Então, o Rio de Janeiro, que eu acho que foi o Pedro, né, que falou sobre o espaço do Rio de Janeiro, né, a sociedade carioca, ele não é um cartão postal, né? Ele é um dispositivo da captura que acontece, que é projetada, né, pelo discurso elaborado. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que deixar para trás essa ideia de que o espaço é um dado decorativo e perceber, usando essa citação de Marx, que o ser social determina a consciência. Então, a gente pode perceber que, na verdade, o olhar do Cândido Neves, ele transforma o Largo da Carioca em um mapeamento de gratificações econômicas. Então, quando a gente pensa no espaço, no conto, a gente não pensa em algo que está sendo colocado só para situar as personagens. A gente pensa que o espaço ele está sendo descrito ou através das ações, né, das personagens para compor um quadro mais geral. Então, esse funil urbano, né, que eu coloquei no slide, ele facilita tecnicamente a captura da Arminda, né? E o desfecho também, né, do conto prova que a arquitetura do texto é, de certa forma, cúmplice da violência, né? Deixa eu ver aqui as mensagens, o Pedro. Quer que eu leia, amigo? Pode ler, amiga, por favor. Tá. O Pedro disse que ele visitou as ruas do ano passado e nada como isso para mostrar o quão bem o realismo Machado era. O Marcos pontuou que os bancos hoje estão tomando conta dos teatros, dos museus e administrando. Aí o Arthur comentou que ele notou uma questão que é quando ele li que em nenhum momento o Machado cita ou descreve explicitamente fala do tom de pele das personagens. É quase como se implicitamente já estivesse claro a resposta para essa questão, mesmo sem nada a ser dito. E o Henrique comentou algo mais ou menos parecido. Ele falou: Eu não sei se o conto dá elementos para saber se o homem é branco, considerando o contexto, muito provavelmente não. Eu acredito que a construção até induz a isso de propósito, frisando os nomes do casal, Cândido e Clara. Às vezes, no discurso literário, que é uma coisa que, como eu disse no começo das vertentes que estão em moda agora, o que não é dito explicitamente acaba se mostrando quando a gente analisa, né? E quando a gente começa a extrair os significados, a gente começa a perceber que o que não é dito está sendo dito de uma forma completamente diferente. Está sendo inclusa na própria forma, talvez no jeito de falar, vocabulário que está sendo usado pelo narrador, a forma como os personagens são descritos. Nesse sentido, a gente pode começar a entender que o encontro, né, das duas personagens, né, esse embate, ele não é um acaso, não é uma coincidência. Ele é uma fatalidade, entre aspas, né, socioeconômica. E isso tem a ver com o enredo. Daí, quando a gente pensa no enredo, não tem como a gente não pensar na história, né, com H maiúsculo. Então, nesse momento da gente olhar para a categoria do enredo, a gente pode aproveitar e fazer a parte que o Antônio Cândido ensina, que é o comentário histórico. Vocês acham que ela está os dois estarem no, no beco é uma coincidência ou uma necessidade sistêmica, né, do conto? Ou pior ainda, né? Vocês acham que o conto ele poderia terminar bem? Podia ter um final feliz, digamos assim, de acordo com o que vai acontecendo, o encadeamento narrativo? A meu ver, eu fiquei torcendo inicialmente pelo sucesso do personagem, pasmem, né? Porque eu senti como leitor a necessidade de salvar aquela criança. Só que, na medida que eu fui lendo, eu fui ver que as custas do sofrimento alheio, da escravidão, né? De que ele precisava cooptar mais escravos para ganhar o dinheiro para poder salvar o filho. Então, é uma relação, para mim, né? Enquanto leitor, foi muito contraditória, porque ao mesmo tempo eu sentia
a uma certa necessidade de que o personagem pudesse salvar o filho dele economicamente, dar o sustento, o alimento, porque ele tinha aquele sonho de ser pai. Então, eu não sei se propositadamente, eu não sei, o Machado de Assis, de alguma forma, ele arquitetura isso para o leitor, né? De o leitor ficar numa posição incômoda. Eu fiquei numa posição incômoda, até que eu me toquei que não, né? Eu não posso estar numa posição neutra, de um leitor neutro que vai simplesmente torcer que o personagem, o Cândido, à custa da escravidão, ele salve o próprio filho. E aí eu cheguei a essa conclusão. Daí, quando eu li o final, que uma outra criança é abortada para que o filho dele seja salvo, que aí caiu a ficha de que a minha leitura estava errada. O meu, enquanto leitor, a minha torcida para que esse personagem, o Cândido, salvasse o próprio filho estava equivocada. Então, eu mesmo, enquanto leitor, eu acho que o Machado ele foi genial nesse ponto, fez com que eu caísse numa própria cilada contraditória, antagônica, né, enquanto leitor, né, que torce para que uma criança seja salva. Mas como assim, às custas da escravidão? Então, eu achei de uma certa forma, uma jogada do escritor nesse sentido, vai conduzindo o leitor. Não sei se eu estou certo, cada um tem a sua leitura, né? Mas na minha primeira leitura do conto, eu caí nessa cilada. Eu torci até um certo ponto para que ele salvasse o filho. Mas depois que eu li o final, Essa eu caí. ambiguidade, né, que a gente vê no conto, quando a gente se depara com um texto literário, como crítico, como uma pessoa que, além de aproveitar, né, esteticamente aquele objeto, a gente também tem o olhar da análise. Aí o que você acabou de descrever separa as categorias narrativas de história e enredo, né? Quando a gente é um leitor, assim, que na teoria literária a gente fala que é um leitor comum, a gente fica na cabeça com a sequência cronológica, a história e como a gente vai entrando naquela história. Quando a gente começa a pensar na categoria de enredo, a gente começa a perceber que existe uma organização causal e no caso, né, do conto do Machado, a personagem deixa de ser uma abstração, né, psicológica para se tornar um sujeito histórico sob pressão material. Então, o Cândido, ele não escolhe a ser um caçador, né? Ele não escolhe a violência. Ele está reagindo a um sistema no qual, para o filho dele viver, como você falou, o de Arminda precisa ser sacrificado. Então, um não pode viver enquanto o outro também fica vivo, não tem como. Então, nesse caso, né, a fatalidade do conto é o resultado da crise material que ele sofre. Ele está passando fome, ele foi despejado. Então, o enredo, ele obriga o protagonista a ser esse cão de guarda, a ser esse caçador que está defendendo a propriedade do senhor de escravos, porque ele precisa sobreviver, né, nessa mesma estrutura que coloca ele na miséria. Então, é uma série de contradições que a gente encontra no enredo quando a gente começa a analisar, que o Marcos agora descreveu bem, essa contradição entre você olhar o texto de uma forma de a história e como essa história nos move, e como essa história é organizada como um encadeamento, né, como uma organização causal. E a gente começa a perceber que essa organização que o Machado faz, ela revela a estrutura social. Tem alguma coisa no chat? É, o Francisco disse aqui que até poderia ter, para ele até poderia ter um final feliz, mas um autor é um artífice, não foi coincidência o Cândido encontrar a escrava. Aí ele dá o exemplo, ele fala assim como no conto do Machado, o espelho, Machado forja a fuga dos escravos para o protagonista ficar sozinho diante do espelho. Aí o Marcos falou, sim, exato, importante essa diferenciação das categorias história e enredo. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é tipo, É, se o final do conto fosse conciliador, né? Ou seja, se a
a Arminda conseguisse fugir e ter o filho dela, se o final fosse esse, depois de tudo que aconteceu, vocês acham que a história seria verossímil? Que a obra, né, que o conto seria verossímil perante as leis de causalidade que o Machado foi criando, né, que o texto construiu até ali? Eu não sei, eu acho que não, porque ele vem demonstrando desde o início que essas pessoas, esses escravocratas, que ele vem demonstrando desde o início que tem momentos que ele diz que o preço subiu, né, para que esses escravos fossem capturados e que tinham poucas pessoas que buscassem caçar essas pessoas. Eu não sei me expressar muito bem mediante a terminologia da época que o Machado usa, né? E depois o Machado fala que o preço diminuiu e que existem mais caçadores de escravos, digamos assim, né? Então essa determinação do preço da mercadoria, daquele que vai ser que vai receber a grana para capturar o escravo, uma hora está alta no início do conto, outra hora está baixa, o valor baixo. Mas aí o personagem ele consegue encontrar uma brecha, que ele lê um anúncio que uma escrava está valendo 100 mil réis e que ele precisa capturá-la. Então, eu não vejo que há no final do conto, seja verossímil caso ela escape e consiga ter o filho, justamente em função dessas informações acerca dos preços que estão circulando na sociedade para aquelas pessoas que querem capturar os escravos. Então, acho que é um determinismo ali que existe ainda e sempre vai existir dentro daquela conjuntura histórica uma força, né, social que vai caçar, vai continuar, vai em gerúndio, vai continuar caçando, torturando essas pessoas que fugiram da escravidão. Então, eu vejo que se no final ela, porventura, pudesse escapar e tivesse o seu filho, acho que dentro desse conto não haveria uma certa verossimilhança mediante as informações anteriores. Eu não sei com certeza. Mas a princípio eu acho que não. Esse comentário que você fez é interessante no sentido de que você identificou um pormenor, né, do conto, que é a recompensa, né, que está crescendo o número de caçadores. Isso é um detalhe que está ali no texto. Se você é um leitor comum, você vai entender esse detalhe como parte da história e pronto. Quando você começa a dissecar o texto para poder entender a organização, você começa a perceber que esse pormenor colocado ali, ele está fazendo as coisas parecerem naturais, né? O texto é verossímil, o final não pode ser esse. Eu acredito que a maioria das pessoas não devem acreditar que o final pode ser feliz, que o final pode ser diferente do que o Machado deu. Ele vai naturalizando as coisas, né, os detalhes, para o leitor. E a categoria que eu acho que é fundamental para essa naturalização das coisas é o narrador, né? É a categoria do narrador. Se esse conto, por exemplo, fosse narrado pela Arminda, em primeira pessoa, ele ainda seria um conto que poderia ser facilmente assim, esse conto é do Machado, se ele fosse narrado pela Arminda, em primeira pessoa. A Arminda é É, cruel, né? Ela é cruel. Eu acredito que daí até que poderia ter um caráter mais verossímil, né? Porque tanto que no final do conto a Arminda fala sobre o aborto, fala sobre a mulher que sofreu o aborto de uma forma cruel, né? O Machado deixa isso claro em duas ou três poucas frases ali no final do conto. Mas se a gente considerar, se a gente for fazer o processo de contextualização, o processo de comentário histórico da obra, que faz parte da análise do close reading, quando se a gente se perguntar, a Arminda poderia ser uma narradora em primeira pessoa, essa técnica seria uma escolha viável para a representação do que está acontecendo ali? Será que essa representação circularia na sociedade onde o Machado estava inserido de uma forma primeiro, que vendesse, porque o Machado era reconhecido como um grande escritor e vendia, né, os romances de folhetim. E oi. imagina o A não ser que o choque. Machado, desculpa, É, que o Machado colocasse a Arminda como narratária, né? Como narratária.
mas o próprio Machado sendo narrador e a Arminda narratária. Talvez sim tivesse uma Uma coisa que a gente tem que também distinguir, que é muito importante, que eu ainda não falei, é que existe uma diferença na voz narrativa, né? O que é o narrador? O narrador, ele não é o autor, ele é uma construção, ele é uma categoria também construída, elaborada, né? Uma organização, o escritor ele faz uma seleção, uma organização, uma elaboração do material e ele transforma essa matéria bruta, né? Essa matéria-prima em um artefato final, que é o texto. E o narrador É, também é uma série de escolhas, né? Pode falar, acho que a Natália ia falar, ia fazer alguma pergunta. eu ia fazer os comentários do chat, tá? Pode. O Henrique disse que, para ele, uma frase muito importante no conto está logo no primeiro parágrafo. Mas não cuidemos de máscaras. E, em certo sentido, o conto é sobre máscaras. Eu entendo o Cândido como um mestiço e pobre que acaba aderindo à ideologia dos estratos dominantes como modo de sobrevivência. E também devido a uma dificuldade de integração à sociedade urbana. Em algum ponto, o narrador sinaliza o caiporismo dele e a dificuldade de seguir em um emprego formal. Aí o Pedro disse que o conto também utiliza naturalmente a exata palavra mesmo, de modo bem recorrente ao longo do texto, tanto para as coisas de fato comum quanto para as mais absurdas. Aí sobre a pergunta da Arminda, o Francisco disse que claro que não, que ele crê que ela não poderia ser uma narradora de primeira pessoa, e fala, o Machado se inseriu na realidade histórica da elite, assim como foi mais cômodo para ele narrar na voz de Bento, o Dom Casmurro. E o Henrique diz, se fosse construído do ponto de vista da Arminda, uma série de contradições existentes entre os pobres ficaria de fora e o conto talvez perdesse força. Esse comentário do Henrique é bem interessante, porque ele passa pela categoria do narrador em relação a quais informações estão sendo dadas, né? E isso é muito importante, os pormenores, né, que estão sendo dados. Então, se ele escolhesse a Arminda para ser a narradora, muita coisa ficaria de fora, seria a experiência pessoal dela, mas a visão ampla e distanciada da realidade que está sendo representada não seria a mesma coisa, né? Quando a gente pode falar, É, então, considerando o foco narrativo, se a gente pensar que o autor, sei lá, escolhesse uma das duas pessoas para narrar, é como o Henrique colocou, teria essa perda de força. E também, se você considerar a época em que isso foi publicado, o contexto ali da época, não teria a repercussão que poderia ter. Porque também tem a questão que a gente já vem discutindo aqui, questão racial, escravocrata e tudo mais. Então, assim, Machado de Assis, ele, se a gente pensar um pouquinho nas outras obras dele, ele sempre traz essa questão racial, mas de uma forma não tão direta. Então, a gente tem que ficar estudando, encontrando elementos que a gente vê que ele está criticando algo da época também. Ou não criticando diretamente, mas, tipo, refletindo, fazendo críticas às construções da época. Porque também ele era um autor negro, né? Que conseguiu grande relevância social na época. Então, assim, se você ter esse foco narrativo em um dos dois, vai ser um foco totalmente enviesado. Então, a gente vai concordar ou com um ou com o outro. A gente perde essa possibilidade de ter empatia dos dois lados, por assim dizer. exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, né, da fortuna crítica do Machado e como ele era entendido, né, na época, e por que ele era tão lido e celebrado, é porque ele enganava a elite, né? As pessoas liam as coisas dele e identificavam ali elas mesmas, né? É a elite sendo refletida. Só que como ela estava sendo refletida com uma linguagem rebuscada, inspirada nos romances, né, ingleses, franceses, então ela não se detinha no detalhe, né? Então a brutalidade, a barbárie dentro da obra do Machado foi colocada de uma forma indireta, que só foi desvelada com um tempo, né? Demorou muito para entenderem a obra do Machado como a grande crítica a partir da arte à sociedade brasileira escravocrata. Foi uma feminista americana, ou canadense, acho que foi americana, que
que percebeu que o Bentinho, por exemplo, não era aquilo que ele se dizia dele mesmo, né? Ela encontrou diversas contradições no texto, né? Vários momentos de tensão entre o que ele narrava, Ellen Caldwell, exato. Ela encontrou diversos momentos de tensão que mostraram que aquele discurso que estava sendo construído pelo Bentinho tinha muitas falhas, né? Vamos ver onde eu parei aqui. No slide, vocês estão vendo, né, que o Henry James fala que a casa da ficção não é feita de paredes, mas de janelas. Então, o instrumento de observação é o que define no caso do conto do Machado, quem é humano, quem tem voz e quem é o objeto. Então a gente tem muito essa confusão, é muito difícil às vezes, e principalmente quando os textos são mais complexos, quando eles demandam interpretação, quando eles demandam que a gente demore e tente fazer conexões. É assim que talvez, no meu ponto de vista, que a gente entenda que o que é bom e o que é ruim dentro da arte, da literatura, né, especificamente, o quanto aquele texto demanda da gente. Então, uma confusão muito fácil de fazer é a voz, né, de quem fala e quem vê, porque o realismo, né, que o Machado importou da Europa e modificou, ele tem essa parede, né, literária, né, que o Henry James fala, que é invisível, mas é um artifício do enquadramento. Então, a voz narrativa, ela começa no primeiro parágrafo, desde do começo, né, que identificaram, falaram agora há pouco no chat, né, logo nas primeiras linhas, a gente já identifica uma voz narrativa que ela é fria, que ela trata aqueles instrumentos de tortura como ferramentas do ofício. Ele vai tentando neutralizar a revolta do leitor, né? Ele conta de uma maneira tão natural que ele naturaliza o horror como um sistema, né? Aquelas coisas absurdas, aquela barbárie terrível, como uma coisa natural, que era o que a elite acreditava na época, né? Eles não conseguiam encontrar, nem imaginar, eles conseguiam imaginar o fim da escravidão. Eles não conseguiam se ver sem essa relação senhor-escravo. Então, o Cândido Neves, ele não é o narrador, só que existe uma câmera que acompanha. A gente pode tirar essa categoria, né, a câmera da análise fílmica, e transpor para entender melhor como funciona o foco narrativo, né, a focalização. Então, essa câmera acompanha ele e a gente vê o afeto que ele tem pelo filho, as dívidas, enquanto, ao mesmo tempo, essa câmera que está focada no Cândido exclui completamente a subjetividade e a dor, o sofrimento, a barbárie, tudo que há de ruim da Arminda. A câmera não está na Arminda, né? A câmera está no Cândido. Então, essa é uma escolha técnica que acaba reforçando a Arminda como um objeto. Ela é uma peça, né? Que eles falam, né? No texto, que o narrador fala no texto. Ela é uma peça que dentro do texto tem essa tensão entre ela como objeto e existe o Cândido Neves, o caçador, que é o sujeito. O sujeito é ele, não ela. Então, o silenciamento da Arminda é o que acaba armando, né, essa coisa muito característica da prosa do Machado, que é uma armadilha crítica, né, que faz a gente pensar por que ela está sendo silenciada. E ela sendo silenciada até pela técnica narrativa, a escrava está sendo silenciada pela técnica narrativa. Porque naquele tempo não existia a opção de uma escrava ter voz. Se você desse voz para uma escrava fugida dentro de um conto que estava sendo publicado em jornais, que ao mesmo tempo publicavam é, vários anúncios dos escravos fugidos, tem como imaginar isso? Não tem como nem imaginar, né? Então, essa câmera permite que a gente acesse a vida do Cândido
todas as contradições, os embates que ele tem como um homem livre, que não é livre de verdade, e nós não temos acesso, em nenhum momento, à subjetividade da Arminda, porque é impossível de se imaginar que uma escrava teria subjetividade. Então, esse É, enquadramento, pode falar. desculpa. O Marcos completou aqui dizendo, com certeza, as condições de produção do conto interferem na própria sintaxe do mesmo. Exato. Então, esse enquadramento narrativo, a Beatriz quer falar? Pode falar, o que apareceu aqui para mim. Esse enquadramento, então, ele conduz a gente a uma estrutura, né? Esse enquadramento, né? A câmera, o narrador, ele conduz a gente para uma estrutura em níveis, como se fosse uma cebola. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, se vocês tivessem que pensar um pouco sobre por que o Machado, ele passa o primeiro parágrafo fazendo um sumário, né? Ele descreve, né, as máscaras, os ferros, em vez de começar direto na cena da perseguição dos escravos, né? O que vocês acham que essa montagem do primeiro parágrafo, da descrição das máscaras, da tortura, e depois sendo justaposto com as cenas focadas no Cândido, como vocês acham que o conto chega a formar um significado a partir dessa justaposição? O Pedro disse que ele acha que serve para mostrar a posição narrativa, para influenciar os eventos posteriores, amortecer a violência como justificada. Aí o Marcos disse, vejo que nos primeiros parágrafos Machado usa termos bárbaros e os eufemiza para a leitura. Talvez isso seja crucial para retratar a realidade, né, o Caio, expondo a crueldade e depois a naturalizando também. O Exato. Francisco diz, professor, eu achei o início nos moldes de uma crônica. Aí a Jaqueline acho que serve para mostrar que a sociedade entenderia a ação de Cândido. Interessante essa observação, Francisco, porque realmente o Machado escrevia crônica também, né? E se a gente pensar esse primeiro parágrafo como uma crônica, né? Um gênero. Então, a gente tem um certo hibridismo de gêneros dentro do conto, né? Esse primeiro parágrafo. E se a gente pensar na crônica como gênero, a gente pensa em uma certa descrição que tem muito a ver com a representação social, né? A gente vai percebendo que a narrativa é como uma cebola, né? É muito a metáfora que o Norman Friedman usa para descrever as vozes narrativas, né? Que cada camada que a gente vai descascando, ela não leva, na verdade, ao coração da personagem, à mente do personagem, porque quem faz isso é o psicanalista, não é o escritor e nem a gente. A narrativa, ela vai levando a gente e o narrador, né, as categorias narrativas, vai levando a gente para como a gente entende o funcionamento das engrenagens tanto da sociedade, quanto as engrenagens do próprio texto construído como um objeto, um artefato cultural. Então, o que que a gente percebe? Que a autoridade narrativa, ela não é natural. Ela é construída pelo controle rígido que o leitor pode ver e ouvir ali, né? E é engraçado porque ocorre uma ruptura, né, que vocês identificaram logo no começo da aula, né? Que é a imersão e a ironia, que é o último período que encerra o conto, né? O desfecho do conto, que nós temos uma imersão total, né, nas ações narrativas, é por isso que dá esse sentimento, né, de talvez claustrofobia, né, de tristeza, enfim. E nós temos essa justaposição com a ironia, que causa um efeito, que é uma coisa muito própria do conto, que eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o conto, né, o gênero conto. É, Enquanto o Cândido vive todo esse fervor psicológico da câmera que vai acompanhando ele, né? E depois ele abençoa a fuga da escrava, e acabou salvando, o sacrifício dela acabou salvando o próprio filho dele. Então o narrador ele rompe essa bolha que ele foi criando, né, com essa imersão,
uma informação externa e devastadora, que é o aborto da Arminda. Então, o que o narrador acaba fazendo, né, que identificaram também como crônica, né, um tom meio crônico, ele tem esse tom de, a gente pode chamar até de um sociólogo do terror, assim, do horror, que ele usa a ironia para entregar no final a frase, nem todas as crianças vingam, que força o leitor a enxergar toda essa violência, toda essa barbárie, não como um acidente, mas como um padrão. É o que é natural, é o que era normal. E por ser normal e o padrão, é que causa esse terror absurdo que a gente sente quando lê o final do. O Henrique fez um comentário legal aqui. Ele disse: o começo também revela o perfil desse narrador, que parece bastante alinhado com o pensamento da elite. Não é por acaso que ele faz frases como: eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Com o distanciamento, a gente já questiona que ninguém gostaria de ser escravizado ou de apanhar. Fica mais evidente essa adesão ainda na sequência do trecho, quando diz que e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Exatamente. Ótima análise. Já pegou um trecho e já conseguiu identificar em outros momentos esse padrão. Porque uma coisa que a gente faz realmente, que vocês estão identificando conforme vocês vão comentando, é que existe, quando a gente faz a análise literária, o nosso, o nosso olhar rapidamente, né, quer dizer, rapidamente não, ele vai sendo treinado para reconhecer padrão e repetição. E o texto literário, ele é construído assim, identificando esses padrões, quando a gente identifica esse encadeamento dentro da narrativa, a gente começa a perceber que as conexões, elas começam a se formar, como eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra. Nossa, eu tava com o conceito na cabeça agora. Bem, depois eu lembro. Vamos agora, então, que a gente só tem 20 minutos praticamente, falar da personagem. Se vocês tivessem que categorizar, assim, com adjetivos, talvez, o Cândido e a Arminda, que vocês escolheriam, assim, para eles? A Camille É, disse oprimido e oprimido. Dá para ser o título de o subtítulo de uma reedição, né? Pai contra mãe, oprimido e oprimido. O Francisco diz Cândido, veleidade na busca de ofício. E o Marcos diz reprodutores. Acho que a Viviane queria falar. Desculpa, Viviane. Bom, não sei, ou alguma outra pessoa. Enquanto eu vou falar rapidinho, então, sobre a personagem, para a gente avançar, que a gente tem a tendência de tratar as personagens como pessoas reais, e a gente deixa de lado que a verossimilhança, ela, em relação ao texto literário, ela depende do quanto a gente se submete ao molde, né, daquela obra. Então, o Machado, ele concede, né, com a técnica dele, o que a gente pode chamar que é, uma personagem da natureza, de natureza, né, como o Cândido coloca, que tem profundidade psicológica, tem conflitos íntimos. Ele é transformado numa personagem esférica, que surpreende o leitor com a contradição no final, né? Ele deixa a escrava fugir e, ao mesmo tempo, causa, na verdade, o aborto para poder conseguir a recompensa. Então, o que a gente discutiu mais cedo que foi sobre como essa técnica, que além de tudo, o Marcos acabou falando reprodutores, né? A gente pode pensar em reprodutores tanto quanto da vida social, né? Da economia da época, como reprodutores no sentido de trabalho, né? De mão de obra, de escrava, né? E enquanto o Cândido tem toda uma densidade psicológica, né? Ele tem uma necessidade material, ele passa pelo trauma do despejo. A Arminda, ela é tratada com traços biológicos, né, que lembram até um pouco o naturalismo. Ela é completamente funcional no sentido de... Quais são as palavras que ele usa para ela, né? Fujona, ela é a fujona, ela é a peça
que, de certo modo, espelha a desumanização do sistema escravocrata. Vamos falar um pouquinho do tempo, avançar um pouquinho? No Rio de Janeiro, né, que o Machado constrói, exato, Francisco, a Arminda representou um tipo social, é a tipicidade do Lukács. Então, no Rio de Janeiro que a gente observa, o tempo, ele não está sendo medido ali, né, segundos, minutos, mas ele é medido pelas necessidades das personagens. No caso do Cândido, o tempo é medido pela proximidade do despejo, pela necessidade de ter um teto e a necessidade biológica da fome. Então a gente percebe que a construção narrativa, ela não mimetiza as categorias da realidade concreta. Elas transforma para dar um novo sentido. Então, essa mudança da experiência física em temporalidade literária acaba diferenciando o tempo da história, os fatos, né, e o discurso, que é a narração. Então, esse tempo vago que é atribuído ao Cândido, né? Porque o homem livre não tem trabalho dentro da sociedade brasileira da época, ele é instável. Ele do nada, esse tempo dele, né, de não tem o que fazer, ele é preenchido por um tempo específico, né, que é o relógio que a gente pode chamar de relógio econômico, que é o prazo de 5 dias do dono do lugar onde ele mora, né, do senhorio. Então, essa duração do tempo que é subjetiva acaba convertendo isso numa angústia regressiva, né? Cada hora que se aproxima desse tempo que ele tem de despejo, aproxima o filho dele da roda dos enjeitados. Então, a gente observa que existe uma anacronia funcional, né? Eu coloquei aqui nos slides a definição, para vocês darem uma olhada, que a anacronia, no caso do conto, ela não é uma escolha narrativa que acontece do nada, né? Quando ele encontra a Arminda, o tempo físico é suspendido. Daí acontece uma analepse, né? Que é a memória do anúncio de fuga e recompensa. E depois a prolepse econômica, que é a visão de futuro que ele tem da recompensa. Então, ele não vê mais ali na Arminda um ser humano. Ele forma mentalmente uma equação de lucro, o lucro que vai salvar ele e a vida do filho dele. Vocês têm alguma dúvida sobre essas últimas categorias? Porque daí eu vou avançando mais um pouco para a gente tentar chegar ao final. É verdade, precisa passar a lista. A Catarina vai passar. Vou passar. Exato, Francisco. Vamos passar então para o trecho. A gente vai fazer agora o exercício de close reading, de fazer a identificação daquilo que chama a atenção. Alguém consegue ler para mim? Que eu estou com tanta coisa aqui na tela aberta. Claro, amigo, eu leio. Atentei às 24 horas iniciadas a partir da noite chuvosa que fez com que Cândido adiasse a ida à roda para a noite seguinte. Não, amiga, o trecho. Ah, desculpa, perdão, perdão. Trecho para análise. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com o que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. Quais palavras, assim, saltam se a gente fosse fazer uma análise lexical, assim? O que que salta? Eu coloquei ali no chat, ele fala não cito
né, alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício, quer dizer, há uma espécie de algo vago que ele deixa entrever por meio da leitura, que ele não determina em função justamente da condição de produção do conto à época, né? Aí ele começa a contar um deles, o outro, havia também esse, aí ele vai materializando a máscara, a forma da máscara, né? Aí ele vai explicando que é em função do vício de beber, perdeu a tentação de furtar, mas ele, quanto Machado, ele deixa claro que é cruel e que é grotesco, mas ele suaviza, ele tem um trabalho muito grande ali de eufemismo, né? Ele suaviza a intenção dele enquanto crítico social. Era grotesca tal máscara, mas acho que aí tem uma ironia muito grande. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Ali ele põe o dedo na ferida. Então é interessante ver esses adjetivos tomando forma na datilografia na pena do Machado de Se vocês tivessem que Pena, definir né? o campo semântico o c- através de um tema, qual é as escolhas de palavras que o Machado faz? Qual é esse campo? Vocês chamariam do quê? O que está sendo colocado? Eu chamo de tortura, né? Uma tortura. Não, chamaria de E, tortura. e quando a gente pensa em tortura, a gente pensa em dor. Só que a dor não está sendo narrada, né? Ela não está sendo descrita. Não, mas Nós a temos, cruel. exato, a crueldade está na própria escolha das palavras. Então a gente começa a observar E que a. desculpa, Nossa, tá travando aqui o áudio. A gente começa a perceber então que a tortura ela é rebaixada a um aparelho, né? A um aparato, e a escravidão é uma instituição social, não tem, envolve ofícios. E a máscara, nesse contexto geral, ela não é um instrumento de dor, né? Porque a dor não está sendo colocada em xeque, mas é um instrumento de sobriedade e honestidade, porque é assim que o sistema funciona. Então, o que é grotesco, o que é cruel, a partir da análise desse trecho inicial, é que tudo que acontece de bárbaro é uma condição necessária para o que ele chama, que alguém colocou também no chat, que é a ordem social e humana, né? E ainda no final ele fala, O, mas não cuidemos de máscaras, que é quase um golpe de misericórdia do cinismo narrativo, né? Descartando o objeto depois que ele fixa, ele faz um encadeamento que deixa a gente fixado na imagem. É uma construção de imagem que talvez seja até mais representativa do que muitas pinturas por aí. E fica na nossa mente. E no final ele vira para a gente com aquele cinismo e fala: Ah, mas não cuidemos de máscaras, temos outras coisas para falar. Então, quando ele fala que a máscara era grotesca, mas necessária para a ordem, esse narrador, construção do Machado, ele está descrevendo o que ocorre e ensinando, ao mesmo tempo, o cinismo da elite brasileira, porque o narrador, ele se aproxima de quem? Quem é que pode falar com... Qual é a voz daquela época que podia falar desse jeito, distanciado de como as coisas são? Ah, essa é a ordem social humana, não tem jeito. É assim que é. Que pena. o Francisco disse no chat que a máscara é o ganha-pão do funileiro, é assim que isso aparece. E o Arthur concorda e diz que esse argumento dele, do Francisco, também reforça o trabalho de Cândido como normal. Exato. Então, os detalhes que já se encontram no primeiro parágrafo, eles já vão abrindo brechas para a naturalização do que vai acontecendo, né, com o passar do
Vou passar para o próximo, só para a gente terminar essa análise. Então, quando a gente olha para a sintaxe também, a gente falou um pouco agora da escolha de palavras, né? Mas quando a gente olha para a escolha sintática de como as palavras são dispostas dentro do trecho, tem uma parte que ele fala: era grotesca tal máscara. Mas, então, essa conjunção já é significativa. Eu achei interessante essa conjunção, claro, ela na gramática normativa, ela é adversativa, né? Ela revela ali uma oposição, um antagonismo, uma contradição. Mas, sob outra perspectiva, nós podemos também ver esse mas como uma conjunção aditiva, né? É uma conjunção aditiva realmente, né? Que faz parte de uma mesma oração, né? Que, digamos, aí tiraríamos a função adversativa, colocaríamos uma aditiva e teríamos talvez duas orações coordenadas, né? Uma hipótese aqui, em que uma coisa ela acaba sendo consequência, está totalmente atrelada a uma outra, né? Uma coisa não vive sem a outra, elas duas juntas formam um sistema, uma estrutura. Só que, a meu ver, com esse mas, né, eu volto a defender aqui, o Machado ele suaviza a questão para o leitor da época, como tu falaste, né, Matheus? Exato. Diante das condições de produção da época, ele precisava se utilizar de um eufemismo, de uma certa forma rebuscada do dizer, para que o leitor não dissesse à época: opa, peraí, o que ele está dizendo aqui? Mas isso aqui é isso aqui, isso aqui é normal, não podemos fugir dessa estrutura, né? Então, eu acho que o Machado ele é muito consciente na escolha do léxico, ele é muito consciente. E essa escolha também, a gente pode pensar, né, que ele, exatamente, para não chocar, né, o leitor da época, ele não usa em nenhum momento, né, nesse trecho, termos de violência, né? Ele escolhe um vocabulário de mero trabalho, né? Aparelhos, instituições, ofícios. Então, ele transforma todo esse sofrimento físico, né, que seria da tortura, em uma questão meramente administrativa, que também é uma questão de uma grande contradição da época, né? Porque o trabalho o trabalho em si, na sociedade brasileira, era uma ideia, como diz o Roberto, uma ideia fora de lugar. Não existia trabalho na sociedade brasileira porque a sociedade tinha escravos, então não precisava de trabalho remunerado, né? Então existe aí também uma certa contradição, uma tensão que coloca esse problema da atualidade dele ali em xeque na escolha das palavras. E quando ele subordina, né, o horror a um suposto bem maior, né, a ordem social, ele faz uma certa curva, né, da lógica com o mas, né, que a gente estava discutindo. Então, o texto acaba ensinando, ou mostrando, né, para o leitor, que o grotesco ele não é um acidente, né? É uma condição ali na frase, né? Ela é uma condição sintática e ao mesmo tempo social. As coisas não se separam. É necessário esse mas ali para que aquela ordem que ele está representando, aquela ordem que ele está figurando, né, através do discurso, exista. Perfeito. É uma condição. Aí nós vemos que a gramática normativa não dá conta de tudo, né? Exato, exatamente. Uma condição, né? É uma condição mesmo. Talvez teríamos que mudar ali o mas para uma concessiva, digamos. Uma condição, com certeza é uma condição. Não é uma adversidade, no caso ali. Ele coloca como condição realmente. Verdade, Matheus. Agora a gente chega na parte de um comentário, né, histórico, que ancore esses nossos achados, né, lexicais e sintáticos. A liberdade, né, do homem supostamente livre, do homem branco e pobre, é uma ficção, tanto quanto a própria imaginação, e é uma ficção que só se sustenta através da dependência, né, do favor, que é a mediação que o Roberto Schwartz consegue captar para poder descrever a obra do Machado.
Então, existe uma contradição, né, um desajuste tremendo entre o liberalismo moderno, que é europeu, né, que é o que estava ascendendo, né, naquela época, e a persistência da escravidão, do atraso. Então, o narrador do Machado, na maioria da obra, das obras dele, ele acaba resolvendo esse problema, essa contradição, com uma volubilidade. Ele acaba adotando a única forma dele conseguir narrar o que para na época dele era inenarrável, é usando a voz da elite e usar esses termos civilizados para tentar racionalizar o discurso. Então, o homem livre, pobre, ele sobrevive fora do mercado formal, com as trocas desiguais, né? Que mistura a dependência pessoal e uma impessoalidade da lei, porque a lei só existia para os senhores de escravo, para os outros não existia lei. Então, o texto, ele não apenas reflete, né, a sociedade, mas ele acaba, através da técnica literária, mimetizando o cinismo da classe dominante para expor como ela associa a cultura do tempo à instituição que era a escravidão. Então, de certo modo, a gente pode assim perguntar: será que o Cândido Neves era, entre aspas, né, um empreendedor da caça de escravos? Ou ele era só uma peça no tabuleiro dos favores da elite? Ele era só o braço violento de um sistema e colocava ele mesmo na miséria. Porque se fosse dentro dos padrões europeus, se o Machado fosse escrever dentro dos padrões europeus, se ele quisesse escrever uma ficção científica dentro do Brasil, na época dele, ele poderia colocar o Cândido Neves como um verdadeiro empreendedor, né? A partir desse trabalho de caça de escravos, ele está construindo o patrimônio dele. Mas não era isso que acontecia, né? No Brasil não tinha esse espaço, não. Ele não tinha como ele existir. Nossa, eu fui parar na outra aula. Gente, só para finalizar, todo mundo assinou a lista? Passou a lista já, né? Sim, passei. Eu acho que eu vou parar por aqui para gente. A gente avança, a gente termina a análise do conto do Machado na próxima aula, né? Faz uma revisão. E na próxima aula eu entro no. Faço um breve apanhado assim, do que é o conto e o que é o realismo, já comparando com a ficção científica. Então, quem não leu o conto, é muito bom ler o conto. E eu espero que na quinta-feira vocês venham com as perguntas do que a gente já trabalhou nessa aula, né? Das categorias narrativas e do movimento narrativo da paráfrase, do comentário, da análise. E se vocês quiserem trazer trechos específicos do texto, do conto do Philip K. Dick, vai ser muito bom cada um escolher um trecho pequeno que acha que é muito significativo. Daí a gente pode, a partir disso, ir dissecando o texto, tá bom? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É uma pergunta mais em relação ao close reading e à evolução histórica dele. Eu queria que você localizasse, porque você disse que o que faz hoje não é o que se fazia nos anos 40. E aí tem essa publicação do Williams na década de 70, enfim, e tem o que é feito hoje. O Antônio Cândido, ele fazia ou postulou em cima do materialismo da obra do Williams, Oi, Moreno. que se faz hoje, exatamente o que que é. Enfim, assim, se for possível resumir, uma evolução histórica. Então, o Neil Curtis Eastman, ele popularizou o close reading nos Estados Unidos, assim, principalmente, mas era um método de leitura que colocava o texto como algo isolado da sociedade, né? Era o prazer estético, que de vez em quando tinha uma certa mediação social. A partir disso, outros críticos, principalmente o Raymond Williams, ele já começa, na verdade, a escrever sobre cultura já na década de 50, né, Yasmin? Já na década. Ele. Pode falar do Raymond Williams, ela é especialista em Raymond Williams, por isso que eu tô. O Williams, a principal publicação dele, né, que consolida essa virada, é o Cultura e Sociedade, né, em 1958. Em cinquenta e É, oito ele já estava fazendo
uma virada, né, de como se lida com a cultura, como ler a cultura. Já isso foi tomando outros rumos com o passar do tempo, né? Outros materialistas, depois o Jameson começou a publicar na década de 70, e a leitura dele também era essa virada de encontrar, a partir do próprio texto, as mediações sociais, as mediações históricas. O Adorno, né, o Benjamin, o Adorno também, a teoria crítica, quando lida com a estética, eles já tinham essa proposta de lidar com a estética a partir da leitura imanente, ou seja, a dialética, ela parte do objeto. Você faz a crítica a partir do objeto e depois você faz as mediações daqueles achados, né, formais da estrutura, das categorias, né, da obra de arte com a sociedade. E depois você faz o movimento inverso, né? O movimento dialético é esse, você ir e voltar, para poder ir crescendo, né? E formando uma totalidade a partir da crítica. Então, o horizonte da crítica materialista é esse, é você fazer o maior número de conexões que você consegue fazer. Porque o texto, ele não se esgota. A nossa leitura que a gente faz agora, se a gente for fazer um close reading de qualquer objeto estético, ela é pautada historicamente para o que aconteceu até hoje, o que a gente está vivendo agora. Então, o texto, com o passar do tempo, ele nunca se esgota. A interpretação, ela é também um processo histórico. A interpretação também é uma categoria a ser colocada em xeque. Por que a gente interpreta? Por que a gente precisa interpretar uma obra de arte? Mas, enfim, os críticos brasileiros, o Cândido já. Eu não lembro o período exato, mas o Cândido já começou com esse método, quase concomitante ao Raymond Williams, só que a Maria Elisa, né, que pesquisa, a minha orientadora, que pesquisa Raymond Williams e James, ela falou que já perguntaram algumas vezes pro Antônio Cândido se ele leu Adorno, se ele leu Raymond Williams, porque era muito parecido, né? E as propostas, né, de leitura, de método. E ele falou, não, eu não li. Então, a gente começa... Esse é um sintoma muito significativo, porque a gente começa a perceber que o método, ele não vem do nada, né? Ele vem de uma necessidade histórica. Então, a gente não pensa numa cronologia exata das coisas, né? A gente consegue pensar em como aquelas coisas são necessárias, porque elas se tornam necessárias. E aí vai tendo uma certa. A gente não pode chamar nem de desenvolvimento ou de evolução, né? Porque isso seria um discurso desenvolvimentista, né? Que não faz muito sentido. Mas as coisas vão se transformando de acordo com as necessidades. E se você pensa sempre desse modo, de colocar em xeque o próprio ato da interpretação, a necessidade da interpretação, da análise, é o que vai modificar sempre, para a gente não ficar engessado num método. Não sei se isso fez muito sentido para você. Será que eu respondi a sua pergunta? Não, tá perfeito, tá plenamente entendido. Muito obrigado. Então, esse texto A Bia perguntou qual é o texto que eu citei na aula. Ele fala sobre esse movimento da paráfrase, comentário, análise e interpretação no livro Em Sala de Aula e também um pouco no Estudo Analítico do Poema. Não sei se estão os dois no Drive, mas se não tiver, eu vou colocar. De qualquer modo, no guia que eu coloquei para vocês ontem, tem uma página que é só do Antônio Cândido sobre o método e como ele enxerga o movimento da crítica materialista, que ele usa uma alegoria da vaca e o croquete de carne. E é muito, muito, muito interessante, porque a gente consegue perceber, assim, com essa alegoria perfeitamente. Foi numa entrevista que ele deu em 2011, ele morreu em 2016, o Cândido, e eu aprendi com um professor na literatura brasileira, e nunca mais saiu essa imagem da minha cabeça. E eu acho muito importante para entender
o método do Cândido. Então, é tipo que a vaca é a matéria bruta, tá? É a realidade sócio-histórica. Aí ela passa por um processo, né? Por um processo de trituração, né? De decantação ali, um temperozinho especial, e depois ela vira o croquete, que é o artefato cultural. Os slides, ô, Jaqueline, vão ser disponibilizados depois do fim das aulas para vocês terem acesso. O guia didático que eu estou elaborando ainda está disponível já, que eu mandei por e-mail ontem. E a gravação das aulas, vai ser de acordo com o cronograma e o trabalho da FEFELESH, porque é eles que vão postar no canal do YouTube. Tudo bem? Obrigado, gente. Boa noite, até quinta. Até, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.